Capítulo 6. As torturas psicológicas. As fêmeas espertinhas atormentarão os machos que não souberem exercer o domínio por meio de uma frieza protetora, de uma vontade poderosa e de uma severidade extrema. Sentem grande satisfação ao criarem quebra-cabeças e jogos emocionais, se comprazem em nos observar sofrendo enquanto tentamos desarticulá-los. Quando nos veem no sufoco, desesperados para sair das tramas psicológicas que criam, ficam felizes e podem medir nossa persistência para, assim, avaliar até que ponto conseguirão nos fascinar, pois buscam a continuidade unilateral do encontro amoroso. Tenha sempre a razão no seu lado para não cair de cabeça no precipício. O aprimoramento desta habilidade de ferir emocionalmente inicia-se no começo da adolescência, quando as meninas tendem a substituir agressões físicas por palavras aos 13 anos. Ocorre uma reveladora diferença entre os sexos. As meninas se tornam mais capazes do que os meninos de planejar ardilosas táticas agressivas como, por exemplo, isolar os outros, fazer futricas e cometer vingancinhas dissimuladas. Os meninos, em geral, continuam briguentos, ignorando a utilização de estratégias mais sutis. Essa é apenas uma das muitas formas como os meninos e, depois, os homens são menos sofisticados que o sexo oposto nos atalhos da vida afetiva. A inteligência emocional da mulher é mais desenvolvida do que a do homem, por ser ela encorajada a encarar e a falar sobre suas emoções desde a infância. Isso lhes confere uma sofisticada habilidade de nos atingir nos sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Um exemplo da má instrumentalização desta forma de inteligência pode ser visto quando a mulher descobre que um homem, antes considerado especial, é na verdade um simples mortal comum. Ela então se desencanta e perde o interesse. Desiludida, passa a detestá-lo e a atormentá-lo psicologicamente. É então tomada de irritação, de cólera. Evade-se nas fantasias. Ao mesmo tempo, vinga-se com gestos rotineiros que irritam o homem, deixam-no exasperado. Conhecendo seus gostos e desejos, atinge-o de modo contínuo, obsessivo. É um ritual de ódio, ao qual se dedica com o mesmo afinco que dedicava ao do amor. Portanto, a fragilidade feminina é inegável no âmbito físico, mas não no âmbito emocional em sua totalidade, ao contrário da crença generalizada na cultura popular. No campo da relação a dois, muitas fêmeas humanas não são nem um pouco delicadas ou frágeis, são poderosas, impiedosas e jogam sujo. Entretanto, devemos aceitar tais características como instintivas e naturais, sem nos revoltarmos. Elas possuem grande poder magnético para provocar sentimentos negativos no macho. Se este for emocionalmente fraco, com facilidade fazem-no cair em estados de ciúme, irritação, impaciência e, do mesmo modo, fazem-no sentir-se pequeno, como se fosse um pirralho. Estas influências são atuações do ânimos, a parte masculina do inconsciente feminino, sobre a ânima, que é a parte feminina do inconsciente masculina. Você já deve ter visto aquelas situações engraçadas em que as mulheres em grupo riem de um homem solitário para fazê-lo sentir-se pequeno.
Se ele não for emocionalmente forte o bastante para devolver o fluxo magnético, retrocederá momentaneamente à infância. Adoro desarticular essa manipulação sentimental simplesmente devolvendo-lhes um sorriso sarcástico enquanto as fito nos olhos por bastante tempo até que elas fiquem intrigadas a respeito dos meus motivos e comecem a me encher de perguntas. Então me retiro sem responder, vitorioso. Por serem psicológicas, as estratégias femininas de ataque e retaliação raramente são admitidas. Ocultam-se muito bem dos olhos comuns que apenas sabem enxergar o externo, o físico. Não obstante, são altamente eficazes na indução do sofrimento alheio. O segredo para se defender de todas as artimanhas femininas de manipulações e torturas mentais e emocionais consiste em não nos identificarmos com as estratégias da mulher, isolando-as em seus próprios atos caprichosos e contraditórios. Para tanto, é imprescindível não estar apaixonado, o que se consegue somente por meio da morte dos egos. Então ela realizará seus jogos sozinha e sorverá toda a loucura que tentou introduzir em nosso coração. Tal poder é conseguido quando rompemos com a identificação por meio do forte trabalho de eliminação do sentimentalismo. Também convém olhá-la como uma vadia até prova em contrário, já que em nossa moderna civilização ocidental, com seus costumes avançados, poucas se salvam. Há espertinhas que se fingem de santinhas por vários anos. A capacidade de resistir aos enfeitiçamentos e encantamentos femininos é um dos pré-requisitos dos heróis míticos, os quais resistem aos temores atrativos, não permitindo que os desejos e temores lhes roubem a alma e turvem a consciência. Por uma simples questão de saúde espiritual e sobrevivência emocional, o homem deve reconciliar-se com os padrões masculinos retratados nos mitos. Uma vez que tenhamos conseguido tal independência, devemos observar a fêmea, aguardando para saber quanto tempo resistirá em suas tentativas de nos enfeitiçar e submeter. Temos que devolver-lhe o fardo que insistentemente tenta ser lançado sobre nossas costas, ou seja, deixá-la realizar todo o trabalho pesado e apenas aguardar, até que lhe sobrevenha extenuação. Uma forma muito comum de torturar é por meio de atitudes suspeitas que provocam ciúmes. As etapas desse processo de tortura mental são as seguintes: fase a mulher se comporta como santa, dando carinho e sexo até que estejamos emocionalmente dependentes. Nesta fase ela finge não se interessar por mais ninguém, não dar atenção ou bola para nenhum outro homem. 2. Fase após ter certeza de que mordemos a isca, estando bem presos pelo sentimento, a vadia principia a ter atitudes suspeitas com relação a outros machos, de modo a lançar dúvidas em nossa mente para que se inicie um sofrimento por ciúmes. 3. Fase quando protestamos com justa razão. Ela nega terminantemente as intenções que estão por trás de tais atitudes visivelmente comprometedoras, alegando inocência, indignação, tristeza etc., chorando lágrimas de crocodilo e insistindo nas mesmas atitudes em seguida. Por esta estratégia, a fêmea consegue prolongar indefinidamente o sofrimento do macho. A utiliza com maior ou menor intensidade, de acordo com as concepções de mundo e a disposição que possuem para lutar contra os próprios instintos malignos. Note que o fundamento da tortura é o sentimento de apego e paixão.
A despeito de todas as suas tentativas de se desvencilhar e se debater inutilmente, ela não deixará de torturá-lo com tais jogos a menos que sinta que você se desapaixonou de verdade. Este é o segredo. Quanto mais apaixonado, mais submetido aos joguinhos infernais você estará. Experimente mostrar-se intensamente ciumento e carente ao telefone e sua parceira alegará algum pretexto qualquer e desligará em seguida para mantê-lo neste estado durante os próximos dias. É que elas gostam de nos ver assim, desesperados, porque este lhes dá um mórbido prazer associado à sensação de que há um trouxa que as esperará por toda a vida. Entretanto, esta modalidade de prazer não as preenche enquanto mulheres e você será considerado um macho secundário desinteressante caso se mostre assim, um mero sobressalente guardado de reserva para o último caso. O primeiro da lista será aquele que não der muita bola sem se deixar polarizar na frieza. Se você cometeu este erro de ser ciumento, para corrigi-lo é necessário desfazer a crença que foi criada. Este padrão comportamental feminino de afastar-se quando o macho está enciumado ou carente também pode ser muito útil quando você estiver de saco cheio e quiser sossego por alguns dias. Basta simular uma cena assim e você será deixado em paz. Mas não se esqueça, se com o passar dos dias você não confirmar com sinais adicionais a crença que induziu, sua companheira virá desesperada atrás de você. Outra forma comum de infernizar nossa mente é marcar encontros e não comparecer. Para destroçar este joguinho, nunca se esqueça de marcar um teto para os horários dos encontros e nunca fique esperando feito um idiota após o prazo ter findado. Prazos as desconcertam por serem acordos definidos explicitamente para ambas as partes que encurralam suas mentes, impedindo-as de se movimentarem nas indefinições. Há ainda uma engenhosa estratégia feminina que consiste em não manifestar cuidados e negar o carinho para induzir o macho a manifestá-los. Em praticamente todos os jogos psicológicos torturantes encontraremos indefinições e contradições que visam confundir. Os vemos, por exemplo, naquela que flerta para fugir em seguida, naquela que inicia uma discussão levantando pontos críticos e se evade antes que os mesmos sejam esclarecidos, naquela que toma a iniciativa de telefonar e em seguida se comporta como se quisesse desligar logo o telefone, etc. A intenção é deixar questões importantes no ar, sentimentos mal resolvidos. Em síntese, os mecanismos de tortura consistem em atiçar nossa dúvida, nosso impulso sexual e nossos sentimentos amorosos ao máximo, mas nunca satisfazê-los. Quando resolvem satisfazê-los, o fazem por se sentirem ameaçadas, movidas pela ideia de que estão perdendo o domínio, mas mantendo a expectativa de que mais à frente poderão nos lançar na insatisfação prolongada novamente. O desejo erótico e o sentimento de amor, entendido aqui como apaixonamento e apego, são normalmente as principais ferramentas usadas, sendo as demais raramente empregadas a não ser em associação direta com estas ou em casos excepcionais. A excitação não satisfeita promove um estado de desconforto que pode ser prolongado ao máximo. É por este motivo que o ódio, a rejeição ou a indiferença reais por parte do homem as atemoriza, as tornam impotentes. O ódio não é recomendável. A indiferença sim, e esta pode ser conquistada quando eliminamos todos os egos relacionados com paixão, apego, luxúria, afeto, etc. Como meio de defesa, pode ser conveniente desmascarar os joguinhos algumas vezes. Mas isto deve ser feito no momento exato em que estiverem acontecendo e de um modo que encurrale e não permita nenhuma evasiva. A melhor maneira de desmascaramento que encontrei foi simplesmente apontá-los convictamente no exato instante em que estiverem sendo aplicados, de modo a surpreender e não permitir a negação. Sua desatenção será aproveitada contra você. Por isto, esteja alerta para flagrar e denunciar de forma impiedosa, cruel e implacável todas as artimanhas, mentiras e manipulações. O fundamental é estar alerta,
pronto para desmascarar com a velocidade de um raio. Se a denúncia for adiada, se transformará em mera discussão e a oportunidade terá sido perdida. Não deixe jamais o desmascaramento para depois, porque não surtirá o mesmo efeito devido às artimanhas femininas para a evasão dos problemas da relação amorosa. O problema aqui consiste no fato de que somos lentos, por sermos mais racionais, enquanto nossas amigas são velozes por se moverem e se motivarem apenas por sentimentos. Para superar esta deficiência de velocidade, basta que nos acostumemos a esperar o pior. Deste modo, estaremos um passo à frente, adiantados na percepção das artimanhas alheias. Normalmente, os joguinhos ficam inibidos quando as deixamos saber que os estamos esperando. Enquanto nossas companheiras sentem que estamos aguardando seus truques, evitam utilizá-los. O sofrimento psicológico do ser humano, seja homem ou mulher, é algo real, porém inimputável. É inimputável porque subestimamos o aspecto psíquico da vida, considerando-o subjetivo. Isto significa que o ato de atormentar emocionalmente o próximo não é considerado crime do ponto de vista legal, fato que as favorece muito, pois não podemos denunciá-las pelas torturas amorosas. O contínuo emprego destas torturas se deve, em parte, ao ódio ancestral que possuem contra nós e, em parte, à necessidade de nos testarem. Observe uma roda de mulheres e você as verá condenando, ridicularizando e satirizando o masculino, jamais enaltecendo. Você nunca as verá elogiando a importância que temos ou admitindo a dependência que possuem de nossa proteção. Conclui-se, portanto, que nossas manipuladoras sofrem inconscientemente com ódio e inveja, não aceitando sua natural condição diferente da masculina, e sentem um prazer sádico em nos atormentar, razão mais do que justa para nos defendermos mediante a eliminação de nossas fraquezas internas e dar-lhes algumas liçõezinhas. A ultrapassagem das defesas emocionais em mulheres fechadas à aproximação e ao contato. Assim como nós somos vulneráveis a assaltos eróticos de fêmeas fatais, muitas mulheres não possuem nenhuma resistência contra um desinteressado comando protetor sem intenções sexuais, pois estão à procura de trouxas prontos para servirem-nas por toda a eternidade. Este impulso egoísta, no entanto, pode ser utilizado em nosso favor, pois trata-se de um flanco aberto. As fêmeas humanas não são invulneráveis, como se mostram aos homens que, à primeira vista, lhes parecem desinteressantes. Quando a fêmea é absolutamente refratária ao contato e à aproximação, geralmente é porque acredita ser exageradamente desejada, ou então quer induzir os homens a acreditarem nisso para que a desejem. Logo, quanto mais escancararmos nossa intenção sexual, mais fecharemos a passagem. Quanto mais você olhá-la cobiçosamente, insinua-se insistir, mais será rechaçado. A única alternativa que resta para conquistá-la é mostrar-se de forma oposta, agindo como se pudesse desejar todas do mundo menos ela. Se, ao invés de fingir, você conseguir desencanar e realmente vê-la como uma mulher normal, igual ou até menos interessante do que as demais, será melhor ainda. Vou agora expor melhor esta fraqueza feminina no campo da sedução. Obviamente, estou pensando nas mulheres absolutamente difíceis porque as fáceis não exigem trabalho.
Mulheres difíceis são aquelas absolutamente refratárias, com as quais não se consegue estabelecer nenhuma afinidade simpática para conquistá-las. Costumam ser carrancudas e ninguém tem coragem de chegar perto ou sequer de olhar. Podem também ser aquelas beldades que assustam até os mais machões. Vejamos o que acontece. Dada a duplicidade do significado atribuído ao sexo, diante do desejo masculino, as fêmeas visualizam duas possibilidades, uma que as desejam e outra contra a qual sentem um horror instintivo. A possibilidade que as desejam é a de serem amadas e a que as detestam é a de serem violentadas. Esta última é a que as torna tão propensas à histeria. O medo inconsciente de serem violentadas é que as leva a rejeitar os fracassados, os incapazes de seduzi-las, os tímidos, os pegajosos, os infantilizados e, de um modo geral, todo assediador ou perseguidor data. Esta contradição as torna desconcertantes, pois temem e desejam ao mesmo tempo. A contradição de sentimentos, inerente à contradição das possíveis consequências do desejo masculino, as leva a agir de um modo paradoxal que não nos permite saber o que realmente querem. A mínima suspeita de alguma intenção de violência sexual pode desencadear uma crise histérica que originará uma cadeia social hostil contra o assediador. Todo cuidado é pouco para não sermos confundidos com um fracassado. E aí reside o problema, pois temos que nos aproximar, travar contato e conquistá-la sem assediar. Daí a importância de sabermos ler corretamente os sinais, de jamais insistir contra as resistências, de sabermos nos aproximar com certa dose de hipocrisia, sem transmitir que estamos desesperados, e nunca forçarmos absolutamente nada. Temos que atravessar apenas as passagens que nos são abertas. Mas as passagens não serão abertas se não ocultarmos nosso desejo. O desejo masculino explícito causa medo, aversão e nojo data, ao contrário do que pensam os ignorantes. É repulsivo. É por isso que se você mostrar seu pênis em público, irá para a cadeia imediatamente, enquanto que sua vizinha, se tirar a roupa no centro da cidade, será apenas levada ao médico carinhosamente. O desejo masculino explícito fecha a passagem à intimidade. Na mente feminina há uma abertura constante, uma passagem que nunca se fecha. Um sedutor hábil rapidamente a identifica e a utiliza. Trata-se da abertura para a intimidade sem malícia com um homem que convença que é desinteressado, sem segundas intenções, sem objetivos sexuais, mas ao mesmo tempo protetor e dominante. Paradoxalmente, quanto mais ocultamos a intenção sexual, mais abertura para uma intimidade inocente conseguimos. É por isso que você deve desconfiar dos amiguinhos inocentes de sua esposa. A chave para aproximar-se das carrancudas consiste em estreitar a intimidade gradativamente ao mesmo tempo em que se demonstra a indiferença, naturalidade e desinteresse aliados a uma postura levemente protetora e agressiva. Dependendo do grau de resistência e antipatia da nossa presa, precisamos simular indiferença não somente com relação ao sexo, mas até mesmo com relação à amizade e à própria pessoa da dama. Os ginecologistas, por exemplo, têm permissão para olhar dentro das vaginas simplesmente porque se respaldam na crença de que seus objetivos são meramente terapêuticos. A mulher que lhe abre as pernas o faz a partir da crença inabalável em sua honestidade e ausência de interesses sexuais. Seguindo a mesma linha, porém indo mais avante, o ginecologista pode tocar-lhe o clítoris sob a alegação de realizar um exame e até mesmo excitá-la.
Enquanto a crença for preservada, não haverá nenhuma reação feminina contrária ao toque, no sentido de rechaçá-lo. No século XIX, os médicos chegavam inclusive a excitar e masturbar mulheres como forma de tratamento para tentar curá-las da frigidez. Foi assim que o vibrador foi inventado como uma ferramenta médica para substituir as mãos. Obviamente, muitas não eram curadas em uma só sessão, outras descobriam que nada sentiam quando estavam em casa com o marido, mas apenas com o médico, e retornavam ao consultório muitas vezes. Esta é uma prova de que a crença e a confiança na ausência de intenções sexuais permite que a mulher se abra-se, entregue aos poucos. O mesmo sucede com os psicoterapeutas, para os quais elas revelam segredos que jamais revelariam a ninguém e muito menos aos maridos. No fundo, as fêmeas querem se sentir acolhidas, compreendidas e aceitas tal como são, sem que nenhum favor sexual seja exigido em troca. Querem se sentir seguras, ter um porto no qual podem atracar. Nossas amigas fugirão se você for luxurioso e escancarar sua intenção. Para nos aproximarmos sem que fujam ou nos rechacem, temos que nos mostrar desinteressados em seus atributos eróticos e, ao mesmo tempo, estreitar os laços da intimidade, dando proteção, ordens, guiando-as e também escutando-as ou ajudando-as. Algumas vezes, para desarmá-las, é necessário repreendi-las, explicitando que o fazemos para seu próprio bem, em alguns casos extremos, até mesmo rejeitar a sua aproximação ou presença, ferindo-a emocionalmente. Não se trata de ser o amiguinho confessor ou o bom moço assexuado que não deseja ninguém. O que estou sugerindo aqui é algo totalmente diferente. Trata-se de ser um macho superior que não a deseja especificamente por ter chance de obter outras melhores, mas que se revela um homem de verdade no tratamento, sem temor, sem desespero para agradar e sem medo de perder. Observe que não estou afirmando que a amizade é um bom caminho para a sedução, como fingiram entender meus opositores. O que estou afirmando é que as mulheres se retraem quando escancaramos o nosso desejo e se abrem quando acreditam que por elas não temos desejo algum. Nada disso significa que as mulheres sintam atração por amigos ou que a amizade seja um meio eficiente de sedução. O que se passa é que elas oferecem seu tesouro àqueles que não o querem e o recusam àqueles que o desejam. Estou afirmando que a intenção escancarada afugenta e a indiferença atrai. A necessidade de serem aceitas com seus atos moralmente reprováveis é muito forte e as torna vulneráveis aos homens que não demonstram segundas intenções sexuais e não reagem com desaprovação aos erros que cometem. Quando conhecem, gradativamente vão lhe revelando as coisas mais feias ou erradas que já fizeram na vida, observando suas reações. À medida em que comprovam que são aceitas, ou melhor, que eles são moralmente indiferentes, criam mais confiança e as confissões se aprofundam ao mesmo tempo em que a intimidade cresce. Então, sem que percebam, já estão envolvidas emocionalmente e sexualmente. Esta é a passagem mental que nunca se fecha e através da qual podeis conquistar qualquer mulher desde que a tratemos corretamente. Não há mulher heterossexual que resista a investidas corretas por este canal porque todas possuem uma necessidade desesperada de cumplicidade e de levantar a autoestima quando não se sentem desejadas. Se alguma ainda assim resistir, será por alguma inabilidade do candidato a sedutor, que resultou em alguma comunicação subliminar de intenção.
As mulheres são também absolutamente vulneráveis a amizades e, quando rechaçam uma tentativa amistosa de contato, é porque percebem que o candidato a amigo sem maldade quer algo mais. E o percebem porque este se mostra como um macho necessitado, portanto, de segunda categoria. Aquelas que evitam o contato e se comportam de modo inacessível não o fazem por respeito ou amor ao homem com quem vivem ou com quem se comprometem, mas sim por não nutrirem esperanças de que existam intenções amistosas sinceras por parte daqueles que cruzam o seu caminho e tentam aproximação. Ocorre que, nos casos das carrancudas, esta é a única via possível de aproximação que sobra além da horrorização calculada, a qual deve ser entendida como ato de escandalizar e chocar da forma correta e inofensiva, obviamente, recurso que não convém utilizar com muita frequência, mas apenas quando todos os demais falharem. A capacidade de ocultar a verdadeira intenção confere um irresistível poder de aproximação. Sugiro, entretanto, que não ocultemos segundas intenções, e sim que não as tenhamos, pois o ideal é alcançarmos um estado de indiferença em relação a sermos aceitos ou não. Uma vez conquistada a capacidade de evidenciar desinteresse específico com perfeição e por longo tempo, a dificuldade residirá, então, em atravessar os limites da intimidade e entrar profundamente no mundo feminino. Esta é uma forma de penetração psicológica que se obtém ao se conversar desinteressadamente com a mulher sobre si mesma, fazendo-a se sentir acolhida e segura. O rumo dos diálogos deve girar em torno de questões amorosas gerais e, posteriormente, das questões amorosas específicas da mulher que estamos seduzindo. A temática sexual somente pode ser introduzida depois de um bom tempo. Quanto mais intensas forem as manifestações de cuidado desinteressado, dominante, orientador e protetor, mais embriagada emocionalmente ela ficará. Sabendo disso, as fêmeas humanas colocam cuidado especial em não serem enganadas e nunca acreditam logo à primeira vista em nosso desinteresse. Algumas chegam a resistir durante muito tempo, verificando quais são nossas intenções. A intenção exclusivamente sexual é vista como agressiva e desinteressante. As defesas emocionais femininas são atravessadas através de atitudes que comuniquem indiferença, desinteresse sexual específico pela presa e, ao mesmo tempo, orientação, comando e proteção. A imagem a representar é mais ou menos a de alguém desinteressado sexualmente em quem comanda, mas não assexuado de forma geral. Tome cuidado. Não pode haver titubeação, vacilação ou dúvidas no trato. Com este caminho adentra-se ao mundo até das mulheres mais proibidas e difíceis. Há homens que seduziram mulheres impensáveis apenas com este procedimento. Porque não devemos discutir e nem polemizar. As mulheres costumam ter muitas atitudes que prejudicam seu relacionamento conosco. Entre tais atitudes, posso citar o gosto por amizades masculinas, o hábito de admirar ou elogiar outros homens, famosos ou não, etc. Quando as apanhamos em flagrante, negam terminantemente e dizem que foi tudo algo inocente sem más intenções, sem maldade. Por serem baseados em sentimentos e não na razão, estas ideias e comportamentos femininos indesejáveis continuam incólumes após destruirmos intelectualmente seus argumentos. Em geral, os argumentos femininos em favor das atitudes que destroem a relação são muito frágeis. Entretanto, de nada adianta discutir ou polemizar, pois, mesmo após destruídos, seus motivos prevalecem por serem emocionais.
Elas então elaboram outros caminhos psicológicos para justificar suas atitudes escusas sem nunca assumi-las. Por tais razões, é uma total perda de tempo discutir ou polemizar quando as apanhamos em pilantragens. Este hábito, que vejo em muitos homens, apenas cria um clima desagradável na relação e nos conduz à loucura, para a felicidade feminina. Ao invés de polemizar, é melhor tomarmos uma atitude radical e inesperada que a encurrale e deixe desconcertada a nosso respeito. Uma atitude muito desconcertante que funciona bem é simplesmente aceitar a opinião contrária e indesejável. A aceitação de certas opiniões absurdas a respeito de fidelidade, entretanto, é muito difícil em certos casos por exigir desapaixonamento total. A experiência me mostrou que quando incentivamos seriamente a mulher que está flertando com outro cara a ficar com ele, a mesma fica desesperada se estiver apenas tentando nos irritar. Esta é uma boa forma de vingança porque, na maioria das vezes, o outro não a quer seriamente, deixando-a no final sozinha, sem ninguém e poderemos rir. Por outro lado, se o cara quiser de verdade a aceitar e ela também, isto apenas significará que você já deveria tê-la tratado como uma vadia desde o início e que, caso a tenha considerado sua namorada, o erro foi somente seu por não ter percebido que tipo de pessoa tinha ao lado. Esta é a atitude menos esperada de um homem e, justamente por isto, a mais desconcertante. Em geral, o esperado é que em tais situações protestemos e caiamos em transtornos emocionais de diversos tipos. Se, ao contrário, as incentivamos a levar adiante a fantasia absurda, ficarão emocionalmente encurraladas. Entretanto, para não sermos previsíveis, convém de vez em quando passar ao extremo oposto, desmascarando implacavelmente seus disfarces sem o menor medo de perdê-la e sem vacilar. Para que o desmascaramento atinja o sentimento e surta o efeito desejado, as palavras utilizadas devem ser de facílimo entendimento, adequadas a pouca inteligência racional, e ao mesmo tempo absolutamente exatas, para promover o encurralamento certeiro. Esteja preparado porque, nestes casos, as reações femininas costumam ser violentas e você precisará estar presciente para segurar as pontas de uma fêmea em surto de loucura por ter sido desmascarada à força e se sentir subitamente nua. Mas isso logo passará se você for o mais forte e mais frio dos dois e se mantiver centrado. Não tema alaridos, gritos ou choros. Não se afete por tempestades de palavras. Mantenha-se firme e decidido em sua posição. O fluxo de energia que você disparou logo se esgotará. Ante atitudes escusas de sua companheira que coloquem em dúvida a fidelidade, não perca o tempo discutindo, mas apenas comunique, sem vacilar, o que tais atos significam para você e as consequências que terão. Não tente negociar ou fazê-la compreender o seu ponto de vista, porque será inútil e você ainda por cima será considerado fraco e inseguro a respeito dos seus próprios objetivos de vida. Em geral, pode-se dar uma segunda chance desde que a falha não tenha sido grave. Em questões de comportamentos que abalam a crença na fidelidade, um erro muito comum é insistirmos para que nossas queridas reconheçam suas atitudes escusas. O fazemos pela vã esperança de que possam compreender nossos nobres motivos, esperando que nosso ponto de vista seja considerado. Isto surte o efeito contrário e faz com que sejamos vistos como fracos ao invés de democráticos.
Por outro lado, somos vistos como fortes e decididos quando as encurralamos comunicando unilateralmente o que percebemos e as atitudes que tomaremos em consequência, recusando-nos a discutir. Entretanto, se você blefar, prometendo um castigo sem cumpri-lo, estará perdido. Prometa apenas o que pode cumprir. O que importa é fechar todas as saídas. A porta para teimar e resistir fica aberta quando discutimos. Inutilize as teimas, dando livre curso às opiniões contrárias às suas. Considere as equivocadas opiniões alheias como um problema que não é seu, mas sim da própria pessoa que as emite e defende as consequências também. Obviamente, você não deve tentar fazer isso se estiver apaixonado ou cairá de cabeça no precipício. O homem apaixonado está em um estado servil e miserável, sendo incapaz de dominar a relação. É por isso que as mulheres tentam insistentemente nos induzir à entrega. Não tente forçá-la a ser coerente, sensata ou lógica. Aceite-a como é, compreenda e se adapte. Não tenha forma, mate seus egos. Observe-a e tome as coisas como são, sem o desejo de que fossem diferentes. Nossas adoráveis companheiras são naturalmente condicionadas à ocultação e por isso é que algumas vezes são tão mentirosas. Se dão muito bem em funções que exijam a habilidade de esconder, de dissimular. Necessitam sentir que estão enganando e, quando não conseguem nos esconder nada, ficam tristes e depressivas, sentindo-se incompetentes. Mas assim deve ser, não nos revoltemos. Temos que nos adaptar às suas linguagens ambíguas, aprendendo a nos orientar em meio ao caos que criam, ao invés de ficarmos brigando, discutindo e polemizando. O tempo e esforço gastos com discussões são perdidos, pois não podemos atingi-las antecipadamente aos fatos. Somente as atingimos com fatos reais em andamento e jamais com avisos, alertas, súplicas, etc. Não existem impactos emocionais a priori, mas apenas a posteriori. O único caso em que a discussão pode ser considerada útil é quando é tomada como oportunidade para nosso treinamento psicológico. Podemos desenvolver uma resistência se nos expusermos gradativamente às deletérias influências hipnóticas do formidável e fatal magnetismo feminino. Em uma discussão, a batalha não se dá no plano racional como parece à primeira vista, e sim no plano emocional. Seja muito mais frio, mais incisivo, mais direto, mais agressivo, mais curto e mais grosso do que sua contendora para exercer o domínio, ou será você o dominado. Não discuta, comunique passando por cima, pisoteando e esmagando toda a influência fascinatória. Encare-a nos olhos. Ao mesmo tempo, seja amável e aceite-a tal como é, deixando-a à vontade para pensar e fazer o que quiser. Para inutilizar os infernos mentais das teimosias e polêmicas basta não forçar as opiniões de sua parceira. Respeite absolutamente suas opiniões, visões de mundo, concepções éticas mesmo quando forem equivocadas, falsas, mal intencionadas, absurdas, egoístas e completamente prejudiciais para a relação. Entretanto, comunique-lhe por via única e amavelmente, sem polemizar, o que você enxerga a respeito das mesmas e as consequências que possuem. Jamais tente obrigá-la a admitir os próprios erros ou a assumir de forma explícita, verbalmente, qualquer coisa que seja.
O reconhecimento de erros e a aceitação das responsabilidades são conseguidos deixando-as ser o que são e devolvendo-lhes as consequências. Devolvemos a responsabilidade e as consequências simplesmente não as assumindo, não as tomando para nós. Reforce sempre que as opiniões delas serão respeitadas. As realidades emocionais do marido e da esposa são distintas e paralelas, motivo pelo qual é uma perda de tempo tentar forçá-las a compreender o nosso ponto de vista e, menos ainda, tentar obrigá-las a assimilar nossa visão de mundo e nossa idiosincrásia. O segredo, aqui, consiste em não nos opormos, ou seja, em nos aliarmos aos movimentos contínuos, acompanhando as flutuações, oscilações e alternâncias. Para tanto, é mistério não nos identificarmos com a relação, separando-nos e vendo os acontecimentos de fora, como um espectador alheio aos fatos e que não os considera seus. Em outras palavras, temos que conquistar um estado interno em que as opiniões e atitudes da parceira não sejam mais consideradas um problema nosso, mas apenas dela, desobrigando-nos de quaisquer responsabilidades a respeito, uma vez que não nos cabe por não nos pertencer. Tanto a companheira como a relação devem ser tomados como entes estranhos. Aprender a separar-se para dialogar nas tormentas emocionais não é fácil. O magnetismo fatal costuma nos arrastar para brigas e desentendimentos. É necessário resistir aos encantos e aos feitiços, às provocações de todas as naturezas, tanto boas quanto más, mantendo a lucidez e a calma em momentos que faltarão à outra parte ser superior em compreensão, paciência, frieza e amabilidade, condições somente conquistadas por aqueles que dissolveram seus egos. Aprenda a controlar sua mente para manter-se calado nos piores infernos emocionais. Suporte as torturas e confusões em silêncio, como o Buda. Resista a todas as provocações de sua parceira no sentido de induzi-lo a uma polêmica. Seja distante e misterioso. Fale o menos possível. Amarre sua língua mesmo que por dentro você esteja prestes a arrebentar. O silêncio do homem que desaparece dentro de si mesmo as incomoda muito, sendo uma ótima defesa contra as agressões emocionais, porque as atinge de forma certeira. O ato de nos fecharmos, recusando-nos a discutir, as desestabiliza e desorienta emocionalmente. Quanto mais falarmos, pior será. Quanto mais expormos nossos pontos de vista, mais estaremos alimentando os conflitos. É melhor ouvi-la e fazer apenas intervenções curtas, acertadas e destrutivas, pois, como lemos escreveu Salomão, a mulher louca e não a lúcida, portanto é alvoroçadora. É nécia e não sabe coisa alguma. Se você quiser piorar tudo e criar um inferno formidável, basta discutir a relação, tentar entrar em acordo sobre as divergências, etc. Sobre a impossibilidade de dominar o sexo frágil. Nossas queridas e perigosas fêmeas tentam incansavelmente dominar a relação para nos impor os padrões que desejam, os quais correspondem à frequência, à intensidade e à qualidade nos encontros, nos telefonemas, no sexo, no trato carinhoso, na fala, etc. Aquele que amar mais, isto é, necessitar mais do amor do outro, cederá e se submeterá por medo de perder a pessoa amada. Aquele que amar menos, sairá vitorioso e dominará a relação. O poder de exercer o domínio ou ser dominado vincula-se estreitamente à beleza física, no caso da mulher, e ao destaque social, no caso do homem, embora não apenas a esses elementos.
Se você tem uma namorada ou esposa, já deve ter percebido que ela costuma resistir contra quase tudo o que você quer, principalmente em dar sexo exatamente na hora em que você está precisando. Esta resistência é natural e não devemos protestar e nem muito menos forçar. São obstáculos que seu inconsciente nos coloca para ver se conseguimos superá-lo e provar nosso valor masculino. Apesar de nunca serem admitidas ou reconhecidas pelas mulheres, as resistências nunca cessam, nem mesmo após décadas de casamento. Quando resistem, as mulheres estão, na verdade, querendo ser encantadas até um ponto de total embriaguez emocional. Querem que quebremos a resistência lançando-as em um estado de loucura de modo que não consigam mais resistir. Se não o fazemos, nos consideram incompetentes e com o tempo nos colocam alguns belos chifres porque necessitam de emoções intensas loucas. Esta é a razão pela qual tentam nos dominar ao invés de se submeterem passivamente. Alguns homens ignorantes, desesperados por não conseguirem exercer o domínio sobre suas mulheres, as agridem física ou psicologicamente. Esta atitude é desnecessária, como veremos a seguir. A mulher dispõe de sofisticados mecanismos psicológicos para burlar qualquer tentativa de dominação. São refratárias à dominação. Resistem continuamente, até mesmo à força bruta, somente podendo ser influenciadas realmente pelo domínio de uma força emocional superior à sua. Nem tudo está perdido. Há um meio muito eficaz de nos protegermos e ao mesmo tempo dominarmos a relação sem ficarmos loucos. Consiste em renunciarmos à tentativa de dominar a fêmea, preferindo dominar nossos próprios sentimentos de posse, ciúmes e outras fraquezas por meio da morte de nossos egos. Isto parece contraditório, mas realmente funciona por serem as mulheres seres contraditórios e ilógicos em essência, ou melhor, seres que seguem uma lógica contrária à que imaginamos. Eliphas Levi nos diz que as mulheres nos acorrentam por nossos desejos. Os desejos de estar junto, de receber sexo, carinho e amor, etc., são pontos fracos por onde as fêmeas tomam os machos e os derrubam. Acrescento que, além dos desejos, elas nos acorrentam por nossos sentimentos. Logo, se eliminarmos os sentimentos e desejos, as lançamos em seus próprios calabouços mentais. O tiro sairá pela culatra devido ao efeito especular que lança o feitiço de volta àquele que o enviou. A mulher então cairá no próprio inferno mental emocional no qual tentou nos jogar. O motivo é muito simples. Como as espertinhas necessitam continuar e loucamente comprovar que sofremos por elas, são obrigadas a encarar a própria frustração quando verificam o contrário. Desde o início da relação, devemos pôr mais cuidado em nós mesmos, no que sentimos, do que na mulher. Isto não significa que tenhamos que tratá-la mal, com frieza, etc., mas apenas que precisamos sobrepujá-la nos campos em que somos fracos e ela é forte. Ciúmes, fúria, posse, etc. são debilidades que fazem parte do ego e nos deixam dominados. Ao invés de dominarmos o sexo oposto, é melhor dominarmos a relação. Mas para dominarmos a relação, temos que dominar a nós mesmos. Logo, tudo se reduz ao domínio de si. Não se pode dominar a mulher, nem mesmo pela força bruta. Se você lhe pedir algo, seu pedido será amavelmente recusado ou protelado indefinidamente.
Se você ordenar, ela irá testá-lo para descobrir até onde você é capaz de ir, curiosa por saber até que ponto a relação está vulnerável. Se recusará a atendê-lo e observará suas reações para certificar-se de sua capacidade de desagradá-la, obtendo, por este meio, importantes informações a respeito da profundidade do seu apego, do seu grau de dependência emocional. Se você agredir fisicamente, terá que se entender com a polícia ou com seus parentes, além de dar-lhe razão. Logo, não há saída além de blindar-se e retaliar emocionalmente com justiça e em legítima defesa. Nunca deixe-a fechar conclusões e saber o quanto dela você necessita. A mulher oferecerá seus tesouros àquele que vencê-la em seus próprios domínios. Que a mulher seja um brinquedo puro e refinado como o diamante, em que cintilem as virtudes de um mundo que ainda não existe. Cintile em vosso amor o fulgor de uma estrela. Que vossa esperança diga que seja eu a mãe do super-homem. Que vossa honra subsista em vosso amor. Geralmente a mulher pouco entende de honra. Que vossa honra seja amar mais do que for desamada e nunca ficar em segundo lugar. Ela não dará seus tesouros e jamais amará mais do que é amada se não for vencida em suas resistências. Mas não será vencida se não temer por algo a perda de um homem especial e diferente. As mulheres amam os fortes e desprezam os fracos, apenas se submetendo a um poder demonstrado e comprovado de forma inequívoca em seus próprios domínios os sentimentos. É preciso vencê-las em dois campos opostos, o da frieza e o do carinho. Temos que sobrepujá-las em força sem nos deixarmos tomar por suas fraquezas, ou seja, precisamos ser mais frios e indiferentes do que elas são conosco, mas, ao mesmo tempo, mais carinhosos e amorosos do que elas são conosco. Contraditório? Ilógico? Sim. E eficiente? Não há outra saída seja desapaixonado e, em certa medida, teatral. Obviamente, você não irá dominá-la diretamente, por meio da coerção, mas se premiá-la nos momentos corretos com certo carinho poderá domá-la por seus próprios instintos, como se faz com animais selvagens. Quando ela agir mal, sumir, não telefonar, evitar ou adiar sexo, dar atenção ou ser gentil com outro cara, etc. Seja indiferente. Despreze-a e desapareça dentro de si mesmo. Ela irá resistir, resista também até quebrar a resistência. Então, quando a fêmea se submeter, recompense-a com carinho e outras bobagens, cartinhas de amor, flores, etc., retornando em seguida ao seu distanciamento. Nunca se polarize na distância ou no carinho, alterne. Quando as tratamos de forma apenas carinhosa, tornam-se mal-criadas, rebeldes e provocativas ao invés de reconhecerem o valor de tal tratamento maravilhoso. Quando as tratamos com autoridade, mostram-se doces e carinhosas. Donde se depreende que suas provocações e malcriações são na verdade solicitações de uma postura masculina firme, muito pouco sentimental. A menor abertura ou fraqueza é rapidamente percebida por meio do instinto animal e aproveitada. Se você não estiver disposto a ser forte e não for interiormente corajoso, é melhor desistir de ser macho e virar uma borboleta. Ou então mude de ideia e se disponha a adquirir coragem. Vejo muitos caras achando que as mulheres vão se apaixonar por eles apenas por piedade. Acreditam que basta dar-lhes amor e, assim, a retribuição será automática. Estão perdidos.
Se você pensa que basta ser bonzinho para ser reconhecido, está perdido. Jogue sua cabeça no vaso sanitário e dê descarga para o bem das gerações futuras. A principal fraqueza masculina que tenho visto é o medo da perda. Daí derivam ciúmes, tristezas, desconfortos e muitas brigas. Elas constantemente avaliam os nossos limites e o grau de poder que possuem sobre nossa vontade. Nos observam e medem até onde podem ir. Jogam ao extremo. Tudo com intenção de dominar a relação e não serem dominadas. Se realmente ignorarmos esses jogos, o que lhe sobrará serão apenas os próprios sentimentos. Terão jogado em vão e sozinhas. Se sentirão solitárias, com medo de nos perderem para sempre, e talvez venham até nós sem que precisemos chamá-las. Mas nem isto é certo no mundo desses seres enigmáticos, absurdos e ilógicos. O mais curioso e contraditório é que, apesar de resistirem como podem à dominação, as fêmeas se entregam somente àquele que exerce um domínio, ao melhor. Poucas coisas dão tanto prazer à fêmea quanto saber que há um macho que sofre por elas. Paradoxalmente, este mesmo macho é considerado desinteressante e fraco, não proporcionando as emoções fortes que as deixam fascinadas. Servirá, no máximo, para ser um marido cornudo. Quanto maior for o sofrimento do infeliz, maior será a sua satisfação e, contraditoriamente, seu desinteresse. É por isto que não sentem pena daqueles que se suicidam por uma grande dor de amor. O homem que se mata por amor está comunicando que é um fraco e, com isto, seu sacrifício fica sem sentido. Ao invés de nos matarmos ou de a matarmos, é melhor matarmos os nossos sentimentos e desejos. Então poderemos tratá-las como nos trataram ou estão nos tratando. A capacidade de tratar a mulher como ela nos trata nos permite agir como se fôssemos seu espelho. Seus comportamentos, e não sua fala, serão os elementos que regerão a relação. É fascinar-se por seu carinho, lágrimas e fragilidade, acreditando que são sinais de que o coração lhes está entregue. Aqui começa nossa perdição. Deixe-a dizer à vontade que o ama, deixe-a chorar aos cântaros e acredite apenas nas atitudes que testemunhar. Acima de tudo, guie-se pelos comportamentos concretos e não pelas falas inúteis e enganosas. Não corra atrás do que elas dizem, porque você estará sendo observado ao cair nesta fraqueza. O mundo das mulheres que tratamos neste livro é um pestilento antro de mentiras, dissimulação, manipulação e engano. Isto é válido para todas, em maior ou menor grau, e tem sua origem em um remoto passado histórico. O espaço para a sinceridade com essas fêmeas parece ser nulo ou quase nulo. Logo, temos que tratá-las segundo estas leis, às quais estão acostumadas. Para dominar a relação, é preciso ser superior à mulher em suas forças. É preciso ter sangue frio para sermos mais dissimulados e mais carinhosos do que elas são conosco. Também convém ocultar nosso histórico anterior de relações, como fazem elas. Assim nos tornamos misteriosos. Quando as vencemos em seus próprios domínios, isto é, nos campos dos sentimentos e da inteligência emocional, que são os campos em que as mulheres se locomovem à vontade, elas se entregam espontaneamente a nós.
passam a nos ver como únicos, os melhores e a nos considerarem aptos a guiá-las e comandá-las. Há apenas dois caminhos possíveis ao estabelecermos uma relação prolongada com uma parceira espertinha: dominá-la completamente, estabelecendo regras, ou deixá-la absolutamente livre para fazer o que quiser, estimulando-a a fazer tudo aquilo que demonstra ser parte de sua tendência. Parece ser mais conveniente tentar primeiramente uma relação patriarcal, com plenos poderes, principalmente no que se refere ao contato com outros machos, e, secundariamente, no caso dela resistir ao domínio, passar ao extremo oposto, lançando-a à liberdade total. Em ambos os casos não poderemos estar apaixonados e nem sequer amar muito a mulher. O ideal é gostar apenas o suficiente para suportarmos sua companhia e desfrutarmos dos benefícios do sexo. O amor, neste sentido, é o pior envelhecimento do homem e um defeito grave. Algumas mulheres se submetem facilmente quando exercemos uma autoridade protetora e nos deixam guiar suas vidas após testarem e comprovarem nossa firmeza de propósito e segurança. Outras, mais refratárias por influências feministas, costumam resistir, mas há algumas que definitivamente não se submetem. Estas últimas devem ser empurradas na direção oposta, pois não possuem vocação alguma para a função de esposas e nem mesmo para serem companheiras fixas. Servem apenas para o sexo casual e superficial, não possuindo nenhuma outra utilidade em nossa vida amorosa. Nasceram para o sexo casual e não são recomendáveis para um relacionamento sério. O que torna as espertinhas tão refratárias e difíceis de controlar é a natureza caótica e instável de suas intensas paixões e sentimentos. Seus estados de ânimo mudam subitamente, sem aviso prévio algum. Em um momento estão loucas de paixão e, repentinamente, simplesmente não querem mais ver a nossa cara. Portanto, são seres nos quais não se pode confiar muito. Suas disposições se alternam continuamente e não se correspondem automaticamente aos nossos objetivos, motivo pelo qual temos que aproveitar os momentos em que estão abertas, disponíveis e suscetíveis a influências para operar sobre seus ânimos. Quando estão fechadas, temos que esperar até que mudem. Sua namorada poderá ser imprevisível, mas tentará induzi-lo a mecanizar-se na espera de um padrão comportamental para surpreendi-lo com outros padrões, deixando-o louco. Resista às tempestades emocionais. Esteja pronto para tudo. Não a deixe contaminar sua mente com alternâncias absurdas de sentimentos. Fique centrado e não se deixe arrastar para nenhum lado. O tempo é um dos maiores aliados femininos. Quando você estiver ressentido com justa razão, quando se mantiver distante, sua parceira contará pacientemente com o tempo para que você mude. Irá esperar e esperar, pacientemente, pela sua transformação. Há inclusive uma gíria para tal artimanha: cozinhar. É outra modalidade de domínio sobre nossa mente. Nunca proíba nada. A proibição estimula a desobediência e fornece argumentos em favor de um suposto autoritarismo arbitrário de sua parte. Ao invés de proibir, deixe a diabinha sem saída, criando situações que revertam sobre sua própria cabeça as consequências de suas atitudes indesejáveis. Comunique, unilateralmente, decisões que a atinjam a partir de seus próprios erros. Amarre-a por suas próprias ideias e atitudes. Alternância.
A relação nunca deve se polarizar na frieza ou no afeto contínuos. Temos que ser indiferentes e, ao mesmo tempo, ardentemente românticos. O homem exclusivamente afetuoso torna-se repulsivo e a mulher passa a considerá-lo pegajoso. Por outro lado, a distância e a indiferença prolongadas esfriam a relação. Logo, temos que alternar nossa conduta, deixando-a confusa, sem saber o que realmente sentimos, exatamente como ela faz conosco. Cultive a frieza do budismo Zen aliada ao calor do Kama Sutra. Temos que sobrepujar a mulher em suas tendências opostas, bipolares. Temos que conduzir a relação e administrar os sentimentos femininos tal como aparecem, ao invés de tentar mudá-los ou submetê-los. Por conhecerem bem os mecanismos emocionais, as mulheres costumam fazer jogos de alternância. São jogos que variam muito na forma e são marcados pela oscilação entre opostos. Aproximam-se e depois afastam-se, comportam-se como se fossem fiéis e em seguida admiram outros machos, etc. A melhor forma de estraçalhar esses odiosos jogos emocionais com os opostos consiste em empurrar a mulher justamente rumo à direção inesperada. A responsabilidade e a culpa que lhe cabem, e que ela tenta transferir a nós, precisa ser devolvida muito amigavelmente. Exemplo: quando uma mulher tece um comentário elogioso sobre outro homem na frente do marido ou namorado, ou fica conversando com algum imbecil com cara de bonzinho por 1 hora em uma festa, em geral espera que o esposo reaja com ciúmes e sofra, dando-lhe satisfação. Se o marido, ao contrário, forçar com atitudes reais uma aproximação dela com o cara, terá 2 vantagens. 1. Ficará sabendo se a mulher é fiel ou é realmente a vadia que está demonstrando ser, já que fica dando bola para outro macho e não admite tal fato. 2. A deixará desorientada. Eis, portanto, mais um bom motivo para eliminarmos os ciúmes. Os ciúmes, consequência nefasta do apaixonamento, são uma importante ferramenta nos jogos de alternância que elas fazem para nos torturar e deixar loucos. A mulher espertinha não quer assumir a responsabilidade por suas atitudes. Quer compromisso sério, mas não quer deixar os amiguinhos, quer ter amigos homens, mas não quer ser tratada como vadia, quer andar com amigas mal casadas, ou de conduta duvidosa, etc. Portanto, temos que desenvolver mecanismos para forçá-las a assumirem as consequências do que fazem. Obviamente, não temos nada contra as prostitutas ou congêneres. E até lhes damos um valor especial. Mas sim contra as atitudes de outras mulheres que agem de má fé e jogam com nossos sentimentos, simulando fidelidade de sentimento sem dá-la, deixando que criemos expectativas falsas. São essas que não merecem piedade. O problema, focalizado aqui, encontra-se na falta de sinceridade em brincar com os sentimentos alheios, tentando esquivar-se das consequências, e não em optar pela multiplicidade de parceiros, e nem tampouco na escolha que as pessoas fazem para suas vidas. Reforçando, as prostitutas não são vadias no sentido em que tratamos aqui, porque parecem ser as mulheres mais sinceras que existem, já que não tentam nos enganar fingindo-se de púdicas e, além disso, mantêm-se ocupadas em tempo integral. As prostitutas não vivem do ócio. Na Grécia Antiga existiam inclusive cortesãs profissionais, as hetairas, que cultivavam a beleza física e o refinamento psicológico, elevando-se acima das mulheres comuns. Continuando.
não alimente a ilusão de descobrir por meio de perguntas o que elas realmente sentem por você ou de que isso possa ser confessado. Você apenas fica sabendo o que se passa no coração dessas mulheres em situações extremas. Não dê importância a nada do que disserem, pois suas inúteis falas são contraditórias, vagas, enganosas e incoerentes, servindo apenas para ludibriar. O grau de dependência emocional por você apenas será revelado à força, em uma situação extrema como, por exemplo, o afastamento total de sua parte por algum erro grave que ela cometeu. Daí a importância de ser desapaixonado para se ter a capacidade de manter-se indiferente por muito tempo, se necessário. Entretanto, não devemos nos polarizar na frieza, mas sim alternar. Vejamos melhor. No trato com a mulher, há somente duas opções básicas. 1. Ser frio, indiferente e às vezes meio agressivo. 2. Ser carinhoso e gentil. Se nos polarizarmos exclusivamente em qualquer um dos lados, há oscilações propositais dos joguinhos femininos. Quando o comportamento de sua namorada não te agradar, dê um gelo e ignore-a. Você a verá então desesperada tentando descobrir o que está acontecendo. Não revele ou perderá o domínio da situação. Encontre um meio de mostrar-lhe que está sendo rejeitada pela má conduta e resista até que ocorra a mudança da forma que você quer. Então apremie com muito carinho, bilhetinhos, seja amigo, compreensivo e protetor, mas mantenha-se à espera, em alerta porque logo o problema voltará. Adestre assim aos poucos, mas alterne o padrão de vez em quando para não ficar previsível ou será você o dominado. Quando somos frios e distantes, duas possibilidades se abrem: a mulher se desespera, ficando insegura, ou te esquece de vez. De todas as maneiras, você ficará sabendo o teor real dos sentimentos que se ocultavam por trás das enganosas palavras. Se ela realmente estiver apaixonada, não te deixará ir embora, virá atrás de você. Se não vier, é porque nunca te amou antes e somente queria te enrolar. Não tenha medo da verdade. Seja frio sem temor, mas não continuamente indiferente. Quando somos carinhosos e cuidadosos, abrem-se igualmente outras duas possibilidades: a mulher se cansa, nos considerando pegajosos, ou gosta desse carinho protetor e fica dependente. Se a dama se enfastiar, significa que nunca te deu importância real, apenas te via como um trouxa. Se não enjoar e não te evitar, é porque realmente está ficando dependente. Tome cuidado com fingimentos. Não seja sempre carinhoso, alterne para confundi-la. Algumas fêmeas apreciam atitudes viris nos machos e os provocam nessa, a não ser que queiram simular um estado de fúria, porque se trata de uma forma de teste que lhes confirma o nosso grau de submissão às suas manipulações. Seja imprevisível, oferecendo amor e carinho nos momentos mais inesperados. Surpreenda telefonando quando tudo indicar que você não o fará, mas faça-o raramente, de maneira desconcertante. Esteja atento às simulações perfeitas de submissão, paixão e entrega que ocultam indiferença. Este é um dom originalmente feminino, mas que pode ser desenvolvido pelo homem até níveis impensáveis, inclusive ultrapassando o ápice da dissimulação feminina. Podemos dizer que este é o segredo magno da sedução e do domínio: simular com perfeição uma paixão intensa e submissa sem que se tenha realmente este sentimento.
É este poder que confere às fêmeas a capacidade de passar subitamente de um extremo a outro sem a menor perturbação, deixando-nos loucos no meio da confusão. O rito de encantamento atinge a vítima em cheio quando realizado em uma situação que o torna inesperado por ser oposta às situações em que normalmente deveria ocorrer. Uma declaração de amor intensa emitida após dias de frieza, distanciamento ou hostilidade tem mais efeito do que se for realizada durante longos períodos românticos. O mesmo é válido para as recriminações e os castigos. O impacto de uma declaração de amor derretida será mais intenso se antecedido por um período de distância e frieza e vice-versa. Portanto, quando sua parceira teimar em recusar sexo e carinho, resista. Aguarde até ser procurado. Então passe ao extremo oposto, trançando intensamente até extenuá-la e se afastando em seguida. Quanto mais exaltado e intenso for o rito de encantamento de amor ou de ódio, tanto mais efetivo será o seu poder. Entretanto, maior será também o risco que correremos de sermos vitimados pelo mesmo, sendo para vê-los enfurecidos e ameaçadores. Sugiro que não caiam e perderemos. O ideal é alternar de acordo com as flutuações de ânimo e arrastados pela paixão desencadeada. Para embriagar sua fêmea de amor, você deve simular estar absolutamente louco de paixão, porém, ao mesmo tempo, não deverá estar realmente. O perigo aqui consiste em simular a loucura da paixão e efetivamente apaixonar-se no transcurso da simulação, o que lança o candidato a sedutor em uma situação ridícula. Assim, o operador ignorante se espanta sempre por atingir resultados contrários àqueles aos quais se propôs, pois não sabe cruzar e nem alternar sua ação. Deseja enfeitiçar seu inimigo e é ele mesmo que se causa desgraça e se põe enfermo. Quer fazer-se amar e se apaixona louca, miseravelmente, por mulheres que zombam dele. Por outro lado, um homem temível que atenua sua severidade extrema temperando-a esporadicamente com atos de bondade, utilizando-a para proteger e dar segurança à mulher, se torna fascinante, pois estará alternando e cruzando sua ação. A alternância somente é possível quando desenvolvemos as características opostas latentes em nossa psique e as integramos, realizando o que Jung denomina conjunção. Todos temos possibilidades internas opostas complementares que precisam ser desenvolvidas: delicadeza e força, fúria e tranquilidade, frieza e ardor, etc. Precisamos ser simultaneamente bons e maus, piedosos e cruéis, maleáveis e firmes, utilizando tais características conforme as necessidades que se apresentem.